Olá, meus queridos! Gente, eu tô muito empolgada com o nosso workshop que vai começar na segunda-feira, dia 9 de setembro. E resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre as cores, né? Já que eu mandei aí a lista de materiais necessários para vocês. E nessa lista tem lãs coloridas e aí eu expliquei, né, para vocês que em tamanho a mandala que a gente vai fazer, acredito que você vai ter aí palitinhos de churrasco ou de bambu. Então, no máximo, essa mandala vai ter uns 40 centímetros de diâmetro pra gente fazer no workshop da semana que vem. Em tamanho, um rolinho de lã de 40 gramas, que é esses menores rolinhos que a gente encontra aí de lã acrílica, já dá. Mas pra mim, quanto mais colorida for a mandala, mais linda fica, né? Eu adoro mandalas coloridonas, igual essa aqui atrás, por exemplo, né? E eu queria conversar com vocês porque muita gente vem me pedir dicas de cores e de combinações de cores, né? E eu sempre falo que eu prefiro que vocês escolham as cores intuitivamente, porque a mandala tem muito esse trabalho com o nosso interior, né? Uma conversa com o nosso subconsciente, com o nosso interior. Então, a gente escolhendo aquelas cores que fazem a gente se sentir bem, eu acho que é o melhor caminho. Então, ao escolher as cores, observe, né? Observe o que você está sentindo, o que você sente quando você olha para aquela cor. Coloque as cores juntas, pegue aí seus rolinhos de lã ou na loja que você estiver escolhendo, coloca junto um com o outro, né? Uma cor com outra e vê ali se para você aquilo combina, se você sente legal, tá? Eu acho que isso é o principal. Eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Mas antes eu queria só explicar um pouquinho melhor, então, afinal, por que as cores, né, são tão importantes também na mandala. Vocês já devem ter ouvido falar da cromoterapia, né, que é uma terapia através das cores. E a terapia através das cores, gente, ela já é muito antiga. Ela começou lá no Egito e já é conhecida desde antes da era cristã. E as cores, os cientistas eles buscam explicar, né, o porquê que as cores realmente conseguem ter efeito sobre nós. E a mais aceita das teorias é que as cores, elas têm efeito na frequência dos nossos hormônios, nos hormônios produzidos pelo nosso cérebro, especialmente a melatonina e a serotonina. A gente pode perceber que o nosso corpo tem muita relação com o dia e com a noite, né? Isso tem a ver com a luz do dia e a luz da noite, que atua de diferentes maneiras no nosso organismo, né? E faz com que a gente produza umas coisas de dia, outras à noite, e assim a gente tem esse reloginho regulado pela luz do dia. E as cores nada mais são do que luz também, né, gente? Então as cores elas realmente têm efeito sobre nós. Isso já é conhecido há muito tempo pelo marketing, por exemplo, né? A gente sabe aí que quando a gente vai nos fast foods, nos restaurantes ou em algum lugar, sempre tem a questão das cores, quando é uma coisa mais dinâmica ali, para dar, pra gente ficar com vontade de agir, de ficar animado, de comer e logo sair também para já chegar outra pessoa. É utilizado muitas cores vermelho, amarelo. E quando, por exemplo, um hospital você vai encontrar cores mais como azul, verde, para acalmar as pessoas, justamente para colocar as pessoas naquele estado mais de repouso, né? Então as cores elas têm efeito, elas estão aí no nosso dia a dia. Muitas coisas a gente consegue fazer uma leitura da pessoa pela própria maneira como ela está vestindo, pelas cores das roupas que você usa, que todo mundo usa, que eu uso, né, e tudo mais. Muda, né, com o humor do dia. Então as cores elas estão muito presentes e elas são sim tanto uma forma de expressão como uma forma de recepção, né? Elas atuam muito sobre nós. Isso é muito presente na nossa vida, é inegável. E eu só queria explicar para vocês, então, que é por conta aí delas terem esse efeito nas frequências dos nossos hormônios
Então, a cromoterapia, gente, é maravilhosa porque ela busca restabelecer essa energia bioenergética, né? Essa energia vital que a gente precisa, que a gente tem que ter em equilíbrio. A gente está com algum desequilíbrio no nosso campo energético, nos nossos chakras, a cor certa pode ajudar a gente a restabelecer esse equilíbrio, tá? A cor daquele chakra que está precisando ser trabalhado. Então é muito poderoso o trabalho com as cores, mas eu realmente queria dizer para vocês seguirem o coração e eu vou dar assim algumas dicas que eu sempre utilizo para que às vezes a gente até gosta de estar escolhendo intuitivamente, mas a gente quer combinar, né, para ficar bonita ali a nossa mandala. E eu queria falar para vocês dicas básicas. Quando a gente está escolhendo as cores, a gente sempre coloca cores perto uma das outras com contraste. Por quê? Se eu utilizar, por exemplo, um preto, um verde escuro e um azul escuro, não vai ter nenhum contraste. Então vai ficar uma mandala toda escura, meio apagada e não vai dar pra ver os pontos direito. Então, se eu estou usando uma cor mais escura, eu coloco uma cor mais chamativa do lado para que façam um contraste, cores que juntas não fiquem tão parecidas. Então, cores com contraste ficam legais, tá? Claro, o degradê é maravilhoso, mas aí a gente já vai para um efeito de cor, que não é tão contrastado, mas no final a gente consegue ver aquele efeito. Então, também se você encontrar aí nas lãs, né, acrílicas, que a gente tem que encontrar, né? Não adianta só querer. Uma bem clarinha, uma um pouquinho mais escura, uma outra mais escura e uma outra mais escura, todas da mesma cor. Fica muito legal esse efeito de cor, tá? De degradê. Então depois a gente pode até contrastar, que eu acho que fica legal. Não fazer uma mandala monocromática numa cor só em degradê, mas poder fazer também assim um degradê e depois adicionar mais alguma outra cor aí sim que faça um contraste, tá? Então a primeira regrinha do contraste. Regrinha não, tá, gente? Só a dica mesmo. Então tem essa dica do contraste, tem o efeito de cor do degradê, que é maravilhoso. Cores que sempre funcionam. A cor dos chakras ou do arco-íris, né? A sequência do arco-íris. E você não precisa utilizar a sequência inteira. Você pode pegar só metade ou também começar do meio pro final, né? Utilizar inteira. Então as cores do arco-íris na sequência, aquela sequência do arco-íris sempre funciona. E também a última dica que eu tenho para dar sobre as cores é: não utilize só cores muito chamativas, lãs neons, e também não utilize só cores muito neutras. Tenta equilibrar isso daí. Se você utilizar uma cor muito chamativa, equilibra com uma neutra, coloque elas juntas, tem a ver com o contraste, tá? Mas é porque causa uma sensação de equilíbrio. Então, quando a gente usa só cores muito chamativas, por exemplo, aquela mandala ela pode ficar um pouco desequilibrada, pode parecer um pouco ali até um brinquedo, uma coisa meio assim, diferente. E quando também a mandala tá muito apagadinha, tá faltando energia na mandala, que só tem corzinha neutra, tá precisando de uma corzinha ali mais chamativa. Gente, tudo isso são dicas porque muitos de vocês me pediram sobre as cores, mas sinceramente eu tenho certeza que seguindo o coração de vocês é a melhor maneira, porque a mandala ela vai ser ali do seu momento, né? Do que você tá precisando trabalhar aí. O resultado final, quando você segue o coração, eu acho que é o melhor. Ah, e eu tenho um presentinho pra vocês, então, já que vocês me pediram pra falar sobre as cores, né? E claro, as cores, gente, por si só, né, que a gente acabou de falar, elas já têm todo esse poder, essa questão de atuar, né, na gente, no nosso humor, essa questão terapêutica de equilibrar aí nosso campo energético também. Então elas já são muito poderosas e você imagine as cores numa mandala. Que a mandala ela já potencializa tudo, ela já emana essa energia, né? Ela já tá ali na geometria da criação, do universo, e já tá, né, emanando tudo aquilo, você ainda coloca a cor nela. Então a gente junta coisas muito poderosas, que são a geometria da mandala e as cores. Então realmente está super integrado, né, a cromoterapia com a mandala de linhas, mandalas em fios, a tecelagem aí, essa arte terapia. E eu tenho um presentinho para vocês então, que é um e-book sobre o significado das cores. Caso vocês queiram aí fazer alguma mandala que signifique alguma coisa. E também nesse e-book tem algumas combinações de tons que vocês podem utilizar como dica também.
Tá bom, gente? Então, vou deixar o link aqui pra vocês baixarem. O que eu queria falar pra vocês hoje é isso. Qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição, tô de plantão, gente. Tô super empolgada, preparando um monte de coisa legal pra vocês na semana que vem. E a gente se vê lá, nas aulas do workshop. Um beijo. Tchau, tchau.